Queridos amigos, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Que a paz do nosso Mestre Jesus envolva a cada um neste momento. A nossa reflexão de hoje começa com um texto do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, que se chama Pelos Frutos. Nesse trecho, Emmanuel se inspira no Evangelho de Mateus, onde Jesus diz: por seus frutos os conhecereis. Nesse texto, Jesus estava se referindo aos falsos profetas, e Emmanuel aproveita essa oportunidade para nos ensinar que é pelo fruto que se conhece a árvore. E ele começa o texto dizendo que não é pelo tamanho, pela configuração, pelas ramagens, pelo tamanho da copa, pelo aspecto brilhante, pela casca rústica ou delicada, pela fragilidade das folhas, pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pela aparência repulsiva que se conhece uma árvore. Isso tudo são características exteriores. Emmanuel nos alerta que é pela qualidade do fruto que nós conhecemos a árvore. E ele diz assim: árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela produção. Assim também nosso espírito em plena jornada. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme de nossas atitudes ou expressões individuais percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância de nosso concurso no bem geral. Pelos frutos os conhecereis, disse o Mestre. Pelas nossas ações seremos conhecidos, repetiremos nós. Emmanuel é simples e tão objetivo quando ele nos diz que é pelas nossas ações que nós seremos reconhecidos. É bem assim na nossa vida. É bem assim com as pessoas com as quais convivemos. É bem assim com aqueles a quem olhamos, acompanhamos à distância. A qualidade das nossas ações, a preocupação com o bem-estar do outro, o cuidado com o bem-estar e a saúde e a harmonia do ambiente onde nós estamos, a preocupação em fazermos todo o bem que está ao nosso alcance. Não importa se o outro vai nos agradecer, não importa se o outro vai reconhecer que nós fizemos alguma coisa por ele. Porque, na verdade, todo o bem que fazemos, antes de chegar ao outro, é o bem que fazemos a nós mesmos. Porque cultivar vibrações positivas, porque cultivar ações amorosas na vida beneficia muito antes e em primeiro lugar aquele que as promove, porque cultivamos uma energia sadia, uma energia que faz bem ao nosso espírito, mas também ao nosso corpo físico, porque nós somos um espírito que tem um corpo. Portanto, tudo aquilo que o nosso espírito escolhe fazer se reflete no nosso corpo, se reflete na nossa vida, se reflete na vida daqueles que convivem conosco. Nós somos privilegiados quando compreendemos que fazer o bem ao outro é, antes de tudo, fazer o bem a nós mesmos, porque escolhemos o bem. E aqueles que nos observam e aqueles que acompanham a nossa trajetória acabam ficando também com o bom exemplo, com um exemplo que ajuda a refletir. Poxa, mas se aquela pessoa, naquela circunstância tão
tão limite, tão difícil, foi capaz de um gesto superior de perdão, um gesto superior de compaixão, genuínos, verdadeiramente sentidos de alma. Bom, mas então eu também posso me esforçar e fazer parecido, se não igual. Nós vamos nos ensinando uns aos outros a fazer o bem. Quando escolhemos fazer o bem em gestos, em coisas pequeninas, na resposta mais terna, na resposta mais compreensiva para o momento do outro, no gesto de alcançar ao outro aquilo que a vida está lhe sonegando até então, um gesto de generosidade, de compaixão. Vimos tantos nesses períodos de pandemia. Mas é preciso que os apliquemos no nosso cotidiano. Ter um olhar mais bondoso, mais compassivo para com o outro. Vamos semeando no nosso caminho coisas boas, e as coisas boas voltam. Porque tudo aquilo que fazemos retorna. É a lei de causa e efeito. Se fazemos o bem, se plantamos a boa semente, colhemos o alimento, o bem-estar, a harmonia. Mas se semeamos uma semente que não é tão boa, coisas que não são tão boas virão também, porque a vida responde em igualdade de proporções e de qualidade. Semear o bem, e como nos ensina o nosso mentor Fabiano de Cristo, servir e passar. Ele nos diz, diante do dever, pensa na caridade, serve e passa. Querendo nos dizer que não nos omitamos de fazer o bem em circunstância nenhuma, mas que tenhamos o cuidado de não nos demorar esperando resultado, agradecimento, reconhecimento, gratidão. Não. Que façamos aquilo que está ao nosso alcance com a maior boa vontade, com o maior amor, mas que continuemos o nosso caminhar, sem nos deter, sem esperar. Servir e passar, nos ensina Fabiano de Cristo. Esse mentor amigo que protege e guia esta casa, que é tão importante para cada um de nós, que tão bem faz para a nossa alma. Em momentos de angústia, em momentos de sofrimento, mas em momentos também de bem-estar, de harmonia, na vontade enorme de servir e na oportunidade que esta casa nos oferece de fazermos o melhor ao nosso alcance. Não importa se alcançando bens materiais para aqueles que necessitam, se estendendo uma palavra de consolo e uma mão amiga, mas esta casa nos acolhe a todos, como acolhe e envolve neste momento a cada um que nos ouve, em vibrações de paz. Toda vez que nos ligamos virtualmente pelas redes sociais ou mentalmente à casa de Fabiano de Cristo, é como se trouxéssemos a casa de Fabiano de Cristo para o lugar onde nos encontramos. Então que nos sintamos todos neste momento envolvidos em vibrações de paz, de saúde, de equilíbrio, de esperança. E que possamos ser, onde quer que nos encontremos, multiplicadores desta paz que recebemos do nosso Mestre Jesus, repartindo-a com todos aqueles que convivem conosco. Que assim seja.